Olá, sejam todos bem-vindos nessa live doutrinária de amor, de caridade, proporcionada pelo NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro. Meu nome é Rose Cabral, sou trabalhadora da casa e é com muita alegria que recebemos todos vocês que já entraram, que já estão conosco, nos assistindo aqui ao vivo e aqueles que irão assistir posteriormente a palestra de hoje. Hoje nós temos a honra de receber nossa amiga querida, Cristiane Neri, para abordar um tema maravilhoso nesse mês de março, que dia 8 agora é o dia dedicado às mulheres, à importância das mulheres, o quanto nós, mulheres, precisamos nos valorizar e sermos valorizadas como esse ser em eterno desenvolvimento. E hoje nossa amiga vem com um tema maravilhoso, Jesus e as mulheres do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Será uma noite maravilhosa de estudo, de aprendizado, que será muito útil a todas nós, não só as mulheres, mas os seres humanos de um modo geral. Vamos fazer a nossa prece para nos conectarmos com o alto e aí assistirmos essa palestra da nossa irmã. Vamos agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, pela oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em nome do Senhor. Obrigada por todos os livramentos que tivemos no dia de hoje, até aqueles que nós não percebemos, mas que tivemos. Obrigada por nossa saúde, por nossa família, pelas vicissitudes da vida, porque elas servem como mola propulsora para nos fazer avançar e que possamos ter resiliência, resignação, força, para, se cairmos, subirmos fortalecidos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, assim seja. Minha querida Cristiane, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Um abraço obrigada. fraterno. Nós do NEAM, a Casa Nina. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com todos, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre essas questões da nossa vida espiritual e aquilo que o Evangelho nos traz com tanto carinho para nos chamar a atenção para a nossa conduta moral, né? E no mês de março, nada melhor do que falarmos sobre as mulheres, né? Pois é. Bem-vinda, querida. Sinta-se abraçada em uma maravilhosa palestra. Muito obrigada. Então, nós agradecemos a oportunidade, né, de estarmos trazendo nesse mês, que é o mês que se comemora, né, o mês da mulher, o Dia da Mulher, no dia 8 de março, né, daqui a 2 dias. Então, recebendo carinhosamente esse convite, nós tivemos a intuição de podermos conversar um pouco sobre essas figuras magníficas que são as mulheres que se encontram no Evangelho de forma tão marcante durante toda a trajetória do Cristo. Apesar de nós sabermos que naquele contexto social da época de Jesus, a mulher nem alma tinha. As mulheres eram consideradas posse dos homens. Nós não tínhamos nenhum poder de voz, né, junto à sociedade e éramos entregues, saindo do júdice de um homem para outro, seja o pai e a mãe, ou o pai, né? Depois para o marido, e se o marido falecesse, algum homem da família teria que nos assumir para que nós pudéssemos não virar empregados de outras famílias.
e termos o nosso próprio lar. Então, dentro desse contexto de vida social da época do mestre, ele não fez nenhuma distinção no tratamento que ele dava aos homens, às mulheres. E a figura dessas mulheres eram muito marcantes em toda a sua trajetória. Vamos citar aqui mais ou menos umas 7 mulheres que fizeram parte dessa vida que nos foi trazida de uma forma muito viva na existência do amor do Pai Celestial. Jesus teve isso, a gente não pode deixar de trazer como uma figura principal de mulher na vida do Cristo, a própria Mãe Santíssima. Maria, que como mulher e jovem, imaginemos nós, se na nossa sociedade de pouco tempo atrás e até hoje, em algumas famílias mais tradicionais, quando uma jovem surge grávida antes de se casar ou de conviver com alguém, isso torna-se algo que na família é bastante comentado e falado. Imaginemos nós, na época do Cristo, uma mulher que, para sair do júdice do pai, tinha que ter um homem para lhe assumir, ela simplesmente surgir grávida e se entender que essa gestação não tinha ocorrido como no comum ocorre na vida das mulheres. Então, a Mãe Santíssima, ela foi de uma submissão à lei divina e de uma abnegação da própria vida desde o princípio. Quando ela recebe a informação do anjo Gabriel de que ela seria aventurosa para trazer em seu ventre o enviado do Pai Celestial para nos trazer a boa nova e vivenciar aquela lei divina da qual nós estávamos com necessidade de aprender, de lição. Então, a Mãe Santíssima, ela vem como uma figura firme, uma figura forte, marcante e presente na vida do Cristo a todos os instantes em que ele precisou e de um apoio ao seu lado, e um apoio amoroso, silencioso, abnegado. E quando a gente vê, não se fala muito da infância do mestre, mas narra o nosso irmão no livro Boa Nova, se não me falha a memória, Humberto de Campos, que nos traz a informação de que quando Jesus estava naquele contexto dos 11 para 12 anos, que na lei dos judeus é quando o jovem é apresentado ao sinédrio para a escolha da sua profissão. E ele vai, uma passagem muito marcante, bíblica, em que ele vai com sua mãe e seu pai para ser apresentado lá na sinagoga, e ele surpreende os sacerdotes com o conhecimento da Torá e das leis. E Maria, quando retorna para casa com José, muito preocupada com o destino de Jesus e preocupada principalmente do coração de mãe e de mulher, da ausência do filho em seu lar, porque já se cogitava a possibilidade de Jesus ser inserido nos estudos lá no Sinédrio. Quando ela recebe a visita de outra figura feminina muito importante, que foi Isabel, que traz ali em seu ventre também, trouxe em seu ventre
chamado João o Batista, né, e que vem visitar Isabel, ou Maria, junto com João, nessa idade em que Jesus está com mais ou menos 11 para 12 anos, e Jesus, percebendo, né, a preocupação de Maria, ele aproxima-se dela, e é quando, em conversa com a Mãe Santíssima, ele abranda o seu coração e oferece-se para ser inserido na escola de carpintaria do seu pai José, para que ele permanecesse junto ao seio familiar, né, até chegar o momento, de fato, dele poder estar trabalhando junto aos judeus e a todo o povo no levar a Boa Nova. Então, Maria vem como essa figura aí que participa ativamente de toda a vida de Jesus, todo o seu legado. Não se narra no contexto a respeito do tempo, né, do período em que José falece, né, mas na própria Torá, a figura de Maria ela é muito mais reverenciada e citada do que na nossa própria Bíblia. Né? E essa figura ela vai participando da vida de Jesus, onde a gente vê a participação dela nas bodas de Caná, né? E em várias outras passagens, e quando o próprio mestre, né, no seu findar dos seus tempos aqui conosco, ele, estando à cruz, ele entrega a figura da sua Mãe Santíssima nas mãos de João, o evangelista agora, para que ele, a partir dali, então, assumisse a responsabilidade da Mãe Santíssima, para que ela não ficasse sob o júdice de nenhuma família como empregada, mas tendo alguém que a cuidasse. Então, essa é uma das figuras primordiais na vida do Mestre Jesus dentro do Evangelho. Em seguida, eu gostaria de trazer duas figuras femininas que fizeram parte da vida de Jesus, porque eram muito amigas do Mestre, e existem passagens falando a respeito delas, juntamente com seus irmãos, que todos vão entender porque a gente está falando das duas figuras femininas, que é Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro. Sim, Lázaro, aquele que o mestre vem tirar do fenômeno da catalepsia e letargia e fazê-lo retornar ao seio familiar para o convívio. Essas duas figuras, Marta e Maria, elas trazem dentro do Evangelho uma percepção da importância da materialidade e da espiritualidade do ser, onde naquela passagem que é bastante conhecida dentro do Evangelho, em que Jesus, estando ali em casa de Lázaro, com Marta e Maria, né, a Marta, muito preocupada com os afazeres domésticos, porque era da responsabilidade da mulher, quando as pessoas vinham ao lar para poder visitar e adentrar a casa de quem quer que seja, a mulher era responsável pela água para que os homens pudessem lavar os seus pés para adentrar nos lares, porque lembrem, naquela época, as estradas eram todas de barro, né? Não existia asfalto. Então, para as pessoas que se locomoviam de um lugar para o outro, elas chegavam nos lares com os pés sujos. Então, era do costume da época se lavar os pés para adentrar aos lares, às casas das pessoas, né? Por questões de higiene. E a mulher era responsável por isso, bem como do fazer o alimento, do servir o alimento, para que todos pudessem ressarcir, né, o seu estômago, comer e se alimentar. Né? Então, ela estava ali muito preocupada com esses afazeres, mas Maria, ela estava ouvindo o que Jesus falava.
E ela ouvia o que o mestre falava com muita atenção e vinha com muito carinho a lavar os pés de Jesus e a ouvir com bastante atenção a todas as palavras que o mestre trazia, quando então Marta aborrece-se. Essa passagem é muito interessante, porque aquela que estava nos afazeres da casa aborrece-se porque a irmã que deveria estar lhe auxiliando permanece ali, fazendo o que para ela se tornava importante, que era o embevecer-se da palavra que acalentava a sua alma das dores e sofrimentos. E quando Marta se queixa ao mestre porque a irmã não auxilia, o mestre ali chama a atenção de Marta, porque é quando ele diz: por que te aborreces, Marta? Pela tua irmã está dando a atenção ao que verdadeiramente importa da vida espiritual. Então, Jesus chama a atenção de Marta de que ela estava muito preocupada com as questões exteriores e da matéria, enquanto Maria se ocupava do melhor para a alma, para o espírito. E Jesus diz que Maria havia escolhido a melhor parte, que era a parte da espiritualidade, do conhecimento da verdadeira vida e das leis divinas. Quantos de nós, muitas vezes, nos ocupamos demais com as questões materiais e esquecemos de olhar para as questões espirituais. Então, essas duas figuras trazem essa importância do chamar a atenção para o que verdadeiramente nós precisamos buscar dentro da vida, da matéria. Claro que nós não podemos esquecer que, estando na matéria, há necessidade do alimento, da vestimenta, do trabalho, mas não nos deixarmos absorver pelos interesses primordiais da matéria, esquecendo do que é mais importante, que é o espiritual. Então, Jesus chama a atenção de Marta por isso, porque não por ela estar apenas fazendo as coisas materiais, mas por ela estar se absorvendo demais com as questões da matéria e esquecendo de olhar para a questão espiritual. Tá certo? Então, são duas irmãs, duas mulheres que são figuras importantíssimas, que elas eram muito amigas de Jesus. Lembra-se que sempre que Jesus ia a Betânia, sempre que o mestre ia a Betânia, ele ficava hospedado na casa deles, de Lázaro, Maria e Marta. Então, por isso que elas se tornaram figuras muito importantes na vida do Cristo e que trazem essa passagem e outras dentro do Evangelho, onde essas duas figuras estão presentes junto ao seu irmão, quando vem a questão da morte aparente de Lázaro, e aí mais uma lição dessas duas mulheres que o mestre vem, que o Evangelho vem nos chamar. Porque é quando veja a diferença de atitude. Marta, que era mais materialista, vai de encontro ao mestre de imediato e vai queixar-se ao mestre porque ele não houvera vindo mais cedo para salvar o seu irmão. Então, ela vai com queixumes para Jesus. Enquanto que Maria, amorosamente, interpela o mestre com todo carinho e diz: oh, mestre, que pena que tu chegasses agora, porque já é tarde, meu irmão dorme. Será que tu podes fazer por nós? Maria suplica amorosamente ao mestre para que ele pudesse ver o que poderia ser feito para abrandar a dor do seu coração diante da ausência da presença de seu irmão. E então, ouvindo a súplica amorosa de Maria, Jesus olha para ambas e diz: por que choram? Por que sofrem? Lázaro
não está morto. Lázaro apenas dorme. E então Jesus vai e pede para que o conduza até onde se encontra Lázaro, e ali ele demonstra muito claramente àquelas irmãs, né, as questões da diferença da morte física real e a aparente. É quando ele faz com que os homens façam a sua parte, que é o retirar a pedra, e ele então dá ordem a Lázaro para que ele se levante e retorne. Mas precisava também de desatar-lhe as ataduras. Então é quando Jesus manda novamente os homens fazer a parte que lhes cabe de tirar as ataduras, porque era do costume da época, que quando se enterrasse seus mortos, se fazia o embalsamamento do corpo. E aí, quando desvencilhado das ataduras, o Lázaro retorna ao convívio de suas irmãs. Então, duas figuras, novamente, que dentro do Evangelho vem numa passagem muito importante para nos chamar a atenção sobre a questão da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Afora essas três figuras femininas que nós já falamos, nós temos também uma figura que é bastante importante dentro do Evangelho, que traz para nós o exemplo do auto-perdão e da mudança de comportamento, uma mudança de atitude verdadeira na alma de uma criatura, que é aquela passagem da mulher adúltera. Né? Quando aquela mulher adúltera, aquela mulher que é pega em adultério, e a turba de homens vem junto a Jesus para o tentar, e mostra-lhe aquela mulher que foi pega em adultério, e aí fazem o questionamento a Jesus. Quando elas perguntam, mestre, dizem, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que é para que ela seja apedrejada. Tu que dizes? E aí o mestre não fala nada. Como um grande educador, ele vai, abaixa-se e começa a escrever na areia. Nossa irmã Joana de Ângeles, através de Divaldo Pedra Franco, vem nos revelar de que aquilo que Jesus escrevia na areia eram as imperfeições que calavam na alma daqueles homens que ali estavam a acusar daquela mulher. Inclusive, nos relata que o próprio adúltero, aquele que também estava com aquela mulher fazendo o adultério, ele também está ali para apedrejar a mulher. E, ao verem suas imperfeições, os homens se calam e vão saindo um a um. Né? E, no final, o mestre, ao estar ao lado daquela mulher, vendo-lhe o temor da morte próxima, morte física próxima, o mestre, então, pergunta-lhe, mulher, cadê aqueles que te acusavam? E aquela mulher, temerosa, ao observar, não via nenhum dos homens que ali estavam anteriormente, olha para o mestre e diz, não vejo nenhum, Senhor. E então Jesus, com todo o poder que tinha de condenar ou absolver, não o fez. Olha para aquela mulher e diz, vai e não te equivoques mais. Nos narra também Humberto de Campos de que aquela mulher adúltera, após aquele momento de conturbação, sai dali bastante mexida com todo o acontecimento e passa um momento de muita angústia, quando ela então toma coragem e resolve buscar o mestre no calar da noite, na casa de Pedro, para uma conversa. Nos narra Humberto de Campos que esta mulher busca o mestre para um norteamento do que ela fará de sua vida, porque imaginemos nós, aquela época onde a mulher que era adúltera era apedrejada, ou seja, riscado o seu nome do livro da vida, porque ela seria assassinada. Agora ela não foi, mas ela não poderia retornar ao seio familiar, porque era uma vergonha para o seio familiar. Ela não seria aceita pelos seus familiares na sua casa paterna e materna.
também não poderia voltar ao lar daquele homem com o qual ela convivera por ter adulterado. Então, para onde aquela mulher iria? Imaginemos nós a dor e a aflição, a angústia daquela criatura, que todos nós sabemos, como dissemos anteriormente, do qual a mulher não tinha a possibilidade de ter um seio familiar se não fosse pertencente a um homem. Né? Então, ela busca Jesus no calar da noite, e nos narra Humberto de Campos que, em conversa coloquial com Jesus, ela vai buscar explicar ao mestre o que houvera acontecido para que ela pudesse ter tido aquele comportamento. Então, ela narra a sua angústia e as suas dores, informando para Jesus, naquele instante, de que ela, em momento nenhum, tinha tido vontade ou desejo, ou buscado um homem fora do casamento para adulterar por futilidade, ou porque ela era promíscua. Não, muito pelo contrário. Ela era uma mulher que havia casado com muito amor com seu marido. Ela lhe era fiel, mas que o seu marido, após mais ou menos 1 ano e pouco de casamento, após o findar daquele momento de núpcias do casal, aquele homem passara a ter um comportamento totalmente diferente do comportamento do qual ele tinha anteriormente. Então, ele começou a agir com ela de forma bastante frívola e deixava-a sozinha, largada no lar, e passava noites e noites em balbúrdia com os amigos, na farra, e deixando-a sozinha no lar. E passa, então, a começar a trazer homens para dentro do lar, oferecendo-os para aquela mulher e tentando fazer com que ela pudesse, assim, adulterar. Mas ela sempre firme e fiel. Porém, aquele do qual ela havia se entregado, ele não chegou como os demais que aquele marido trazia. Ele chegou fingindo-se de amigo e conquistou-lhe a confiança como uma amizade, e quando ela viu, estava envolvida emocionalmente com aquele homem e por isso chegara a adulterar, mas não da forma como se estava pensando ou pré-julgando por aqueles homens. E ela pede ao mestre o norte, o que ela iria fazer agora de sua vida, né, diante de tudo aquilo que houver acontecido. E o mestre acalma, abranda o seu coração e diz àquela mulher que ela seguisse agora os preceitos do Evangelho e pudesse dar um norte diferente à sua vida. Ela, então, busca uma outra cidade, ela sai dali para outra cidade, onde lá ela monta uma casa, estilo a Casa do Caminho, de Pedro, onde ela ali vai passar a levar a boa nova e acolher aos miseráveis transeuntes que passavam de um canto ao outro, precisando do auxílio e do acolhimento, de remédio, de alimento, de vestimento, e ela segue a sua vida de forma honrosa até o final da sua existência. Então, uma mulher que traz para nós a orientação do Cristo, do auto-perdão. Equivocou-se, vai e não faz mais. E ela fez exatamente o que o mestre orientou-a a realizar. Seguiu o seu caminho e passou. E nos narra Humberto de Campos que quando ela está ali naquela cidade, diante daquela nova forma de conduzir a sua vida de forma íntegra, honrada, auxiliando a todos os transeuntes, um certo dia vem um homem coberto de chagas, andando por aquelas passagens, delirando
por estar bastante adoentado, e ela acolhe aquele homem em seu lar, e de pronto ela identifica que aquele homem que está ali com ela é o seu ex-marido, aquele que houvera feito ela cair. Mas ela não guarda mágoa daquele homem mais, porque ela compreendeu o evangelho de Jesus. E ela o acolhe como um filho bendito, e aquele homem ali, nos seus braços, relata tudo o que ele mesmo houvera feito. Então, ele ali, em confissão, ele diz àquela mulher que ele arrependia-se muito do que ele houvera feito em sua vida, que ele estava ali andando naquelas paragens, procurando a mulher do qual ele houvera desgraçado a vida, que ele era quem tinha provocado toda a situação para que ela pudesse adulterar, devaneado a fim de livrar-se dela como esposa para desposar de outras e outras e outras e continuar a sua existência. Mas que ele houvera se arrependido, porque após o ocorrido, ele apercebera-se que ele a amava verdadeiramente. E após um período, quando ele percebeu que na ausência dela ele sentia sua falta, ele saiu a buscar-lhe diante de vários lugares e cidades para tentar encontrar o seu verdadeiro amor, mas que não houvera tempo, não estava conseguindo, e agora adoecido, sabia que não ia mais dar tempo de encontrar o amor da sua vida. E ali ele pede perdão, e ela diz que, com certeza, a mulher do qual ele havia amado já o houvera perdoado há muito tempo. E, diante daquela conversa fraterna e sincera entre dois corações bastante feridos, ele morre em seus braços, com as suas palavras, dizendo que ele pudesse ter certeza que a mulher do qual ele amara havia o perdoado sim, e que ele pudesse descansar em paz. Então, a gente vê como, dentro da proposta do Evangelho, as figuras das mulheres que encontram-se com o Mestre, modificam seu comportamento, o quanto elas vão nos trazendo exemplos de amor, de devotamento, de resignação, né? De perseverança no caminho do bem, mesmo com toda dor, todo sofrimento, seguem aquilo que o Mestre convida a exercer para poder fazer a sua transformação moral. Seguindo após a mulher adúltera, nós temos uma figura também bastante interessante que nos traz aí agora não mais o perdão, o auto-perdão, mas agora a proposta da fé inabalável, a convicção, a certeza de que o Mestre era o enviado de Deus e o poder que o Mestre tinha para a mudança da vida das criaturas humanas. É aquela criatura que passa mais de 20 anos em sangramento ininterrupto, a mulher hemorroíça. Aquela mulher que, para nós que não sabemos, mas a época do Cristo, as mulheres, quando estavam no período da menarca, elas ficavam em casa, guardadas, elas não podiam sair à rua, porque era considerado impureza. A mulher, quando estava no período da menarca, era impura, e ninguém poderia encostar nas mulheres. Então, elas tinham que ficar trancadas dentro de casa até passar a menarca. Então, imaginemos nós o que era a vida desta mulher, que há mais de 20 anos não tinha um dia que não sangrasse. Ninguém podia tocar-lhe, ela não podia conviver com ninguém, não podia sair de casa, vivia enclausurada. E ouve falar dos feitos do Mestre. E ao ouvir falar dos feitos do Mestre, aquela mulher enche-se de coragem,
Gente, tem noção que é isso? A criatura há 20 anos sem contato nenhum com as pessoas, tomar a coragem e, como se esvaía em sangue diário, com certeza estava fragilizada, organicamente falando também, além da fragilidade emocional daquela criatura, né, diante de todo o sofrimento que vinha enfrentando em sua vida por ser considerada impura e indigna diante de todos. E ela não compreendia por que ela passava por aquela situação. E então ela enche-se de coragem para que ela pudesse, porque ouviu falar que o mestre passaria em sua cidade. E ela não podia sair sendo vista pelas pessoas. Ela tinha que sair às escondidas para conseguir chegar aonde o mestre estava. Enche-se de coragem aquela mulher. E aí, em meio à turba, ela, além de encher de coragem, ela busca todas as forças orgânicas que lhe restam, mesmo que para isso ela perecesse sendo pisoteada pelos outros, porque, lembrem, ela não tinha tantas forças orgânicas assim. E ela se joga em meio à turba com a intenção, porque na sua mente ela havia colocado que ela precisava apenas encostar a mão nas vestes, nem que fosse na barra das vestes do mestre. E ela tinha convicção em sua mente e em seu coração que se ela encostasse na barra da veste do mestre, ela estaria curada. E aquela época, uma curiosidade, né? A barra da vestimenta do mestre, ela trazia um escrito, né, dos textos bíblicos. Né? E ela pega, encosta justamente, segundo alguns historiadores narram, ela percebe a energia que veio do mestre para ela e ela, já de pronto, se percebe melhorada, né? Então, Jesus, no meio de todo aquele turbilhão de gente, é aquela passagem que o mestre para, vira-se e diz: quem me tocou? Gente, é uma passagem muito e na sua forma mais fiel, né? Como Pedro, aquele igual a nós, assim, aquele que é bem terra a terra. E aí Pedro olha para Jesus e diz assim: mas mestre, como é que tu queres que nós saibamos quem te tocou? Tantas pessoas te tocaram, Senhor. Está um turbilhão, gente aqui, um atrás do outro, as pessoas se empurrando, como muitas pessoas te tocaram, mestre. E aí é quando o mestre olha para Pedro e diz: mas de mim saiu virtude. E aí é quando aquela mulher, de cabeça baixa, apresenta-se à frente do mestre e diz: fui eu, Senhor, que lhe toquei. E aí ela então diz na passagem, né? E ela diz que sangrava e tinha certeza que pegando em sua veste ela ficaria boa e que ela ali não estava mais sangrando. E Jesus enaltece naquele momento o poder da fé daquela mulher, que, apesar de não ter a condição de compreender a magnitude de tudo,
em que encontrava-se, mas tinha fé e não havia ouvido muitas coisas que o mestre falara, mas do pouco que ouvia, ela criou ali a expectativa da sua cura, assim que pudesse ao menos encostar nas vestes do mestre. Então a gente vê aí, dentro dessa informação, que a mulher ela traz a fortaleza da fé para nós de forma maravilhosa, né? Nos chamando a atenção para que a gente possa buscar vivenciar essa fé, a fé inabalável, né? Que é capaz de encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. E aí a gente vê, veja, e aí uma pequena curiosidadezinha, né? A Amélia Rodrigues, quando traz a história da hemorroíça, ela denomina ela como Berenice, mas no judaico eles chamam, e a mudança do nome, eles falam que a hemorroíça denominam ela como Verônica. Então, é só uma questão de tradução para que a gente possa ter uma pequena curiosidadezinha a respeito do nome desta criatura, que foi uma figura também muito importante no Evangelho, para nos chamar a atenção a respeito da fé. E a outra figura que a gente quer trazer aqui, só um minutinho, gente, é a mulher samaritana. É outra figura que a gente gostaria de trazer para nos chamar a atenção. A mulher samaritana, a passagem que traz a respeito da mulher samaritana é uma passagem que Jesus sai, é justamente quando Jesus sai de Betânia, da casa de Marta e Maria. Lembra que a gente falou a respeito delas, as duas primeiras, a segunda e a terceira, né? Porque a primeira foi a Mãe Santíssima. Então, a mulher samaritana. Aí eu faço lembrar. Lembram da parte do contexto bíblico que Jesus traz a passagem do bom samaritano para demonstrar qual a verdadeira conduta do que é ser o próximo para com o outro, quando ele é questionado, né, a respeito do ser o próximo. E aí ele traz a passagem do bom samaritano. E aí, para a gente só entender, o povo samaritano era um povo que era considerado pelos judeus um povo impuro. Era considerado um povo que não merecia nem ser falado o nome. Os judeus não pronunciavam a palavra samaritano. E aí, imaginemos nós, se os judeus não pronunciavam nem a palavra samaritano, tem noção do que é Jesus chegar à beira do poço da Samaria e falar com uma mulher samaritana? Veja, à época, gente, uma mulher que fosse vista conversando com um homem sozinha, sem ter outro homem ao seu lado que lhe era o responsável, era um escândalo. Não podia, não. A mulher não podia, nenhum homem podia se dirigir a uma mulher diretamente sem que o seu dono, digamos assim, né, o seu responsável, soubesse ou estivesse ao lado. Não era dessa maneira que acontecia. O costume da época não permitia isso. E aí aquela mulher estava à beira do poço, Jesus sai de Betânia com os seus apóstolos para Samaria para pregar, para levar a boa nova. Mas como Jesus era judeu, também na Samaria ele não poderia entrar se não tivesse auxílio, para que ele pudesse entrar de forma mais contundente. Sabendo disso, Jesus encontra-se com essa mulher
samaritana na beira do poço. E aí é quando ele lhe pede água para beber. E aquela mulher questiona ele, porque pela sua fisionomia, ela sabia que Jesus era judeu. Então, ela se questionou, como um judeu está falando comigo? Como é que um judeu está falando comigo? Como assim? Então, ela olha para Jesus e diz, estás falando comigo, uma samaritana, e ainda pedes água para mim? Porque, veja, se eles nem falavam, você tem ideia do que é pegar a água para beber de uma mulher samaritana, gente? Era algo assim que era um escândalo. E aí o mestre olha para aquela mulher e diz, tu já tivesses 5 senhores e agora adoras um que... Veja, ela, quando Jesus diz isso, ela se surpreende, porque é fato, aquela mulher já havia se casado 5 vezes e os 5 maridos que ela teve morreram. Ela agora estava tendo um relacionamento extra com um homem que era casado, o que não era devido. E como mulher viúva, ela não poderia nem estar só ali à beira do poço. Veja, tudo desencontrado conforme as leis humanas. Mas conforme a lei divina, estava tudo certo. Porque Jesus precisava de alguém que pudesse ser interlocutora do que ele havia trazido como palavra, e nada melhor do que uma samaritana. E então Jesus lhe fala que a água que ele tinha para dar a ela de beber, se ela bebesse da água que ele trazia, ela nunca mais sentiria sede. Gente, é quando ela entende que o que Jesus está falando para ela não é a água que ele estava pedindo para beber, a água do poço, mas a água da verdade, da verdadeira vida, da vida espiritual, do amor divino, de um Deus justo, bom, amoroso. Então, quando Jesus traz para ela as informações da Boa Nova, ela enternece-se com as informações trazidas pelo Cristo, e então ela diz, mestre, eu serei tua interlocutora junto aos samaritanos. E naquele mesmo momento, aquela mulher sai dali para dentro da cidade, a bradar, falando que o mestre, que Jesus era o Messias prometido, e que ele estava ali na Samaria para trazer a boa nova. Então, essa mulher foi uma figura bastante importante, porque ela abriu as portas para que Jesus pudesse adentrar ali na Samaria de forma mais contundente e levar a boa nova e ser aceito por aqueles samaritanos. Porque a contenda vinha dos 2 lados e precisava ter um intermediário para poder fazer com que a palavra do Cristo pudesse ser aceita por eles. Porque Jesus não veio trazer a boa nova apenas para judeus, veio trazer para a humanidade. Então, veja a importância da figura da samaritana para todo aquele povo, diante do que o mestre tinha para trazer para todos nós. Então, várias passagens que são trazidas para nós dentro do Evangelho, citando figuras de mulheres que fizeram toda uma diferença para os ensinamentos do Cristo. E aí, não menos importante, né, do que as demais, a gente traz a figura da Maria, agora não a adúltera,
mas a Maria Madalena, a meretriz de Magdala, né? Uma mulher que teve uma história bastante difícil em sua existência. Uma mulher que teve problemas sérios aos 10 anos de idade, onde ela foi violentada. Aos 15 anos, ela foi abandonada pelo homem que havia se apaixonado e, consequentemente, pela família. Né? Aos 20 anos de idade, ela, então, revoltada com toda a situação vivenciada, ela se torna uma meretriz e fica rica. E aí é quando ela passa a ter os momentos de turbilhões em sua vida, em que ela passava por momentos de melancolia severos e que não permitia que ninguém interferisse naquele momento em que ela se encontrava mais melancólica, mas que, como uma pessoa dolorida, ela sempre que ia à rua, ela via um mendigo que ela sempre era bastante generosa com ele, sempre o auxiliava de forma muito generosa. E aquele mendigo gostava muito dela. E então aquele mendigo chega para ela e pergunta se ela havia ouvido falar do Cristo. E ele fala maravilhas do Mestre. E ela então pede a ele para que, se ele soubesse que aquele homem estivesse ali na cidade, que ele a informasse. E ela dá uma quantia bastante generosa para ele, para que, se o Mestre chamado Jesus apresentasse-lhe ali, ele fosse chamá-la. E um certo dia, justamente num dia em que ela está naqueles dias de muita angústia, de muito sofrimento, aquele mendigo chega batendo à sua porta e os seus profissionais não querem deixar ele entrar, mas ele não quer saber, ele arromba a porta, vai, chama ela pergunta o que é, ele fala que é o Cristo, o Mestre, que ele tinha prometido a ela vir buscá-la e ele estava ali para levar. E ele arrasta ela até a presença do Cristo, e dali aquela mulher então encontra-se com Jesus, e uma das maiores transformações morais dentro do Evangelho acontece junto àquela mulher, quando ela encontra-se com Jesus e o Mestre, apresentando a ela a boa nova, faz com que ela modifique o seu comportamento de tal maneira que ela, ao chegar de volta, né, no seu bordel, né, no seu meretrício, ela joga todas as joias, todas as coisas de valor pela janela, as pessoas começam a dizer que ela enlouquecera, e ela dali sai e passa a seguir os passos do Cristo. Ela entrega-se ao Mestre, pensando que Jesus quer o seu corpo jovem e bonito, porque ela era uma jovem muito bela, muito disputada pelos homens da cidade à época. Mas Jesus diz àquela mulher que ele não quer ela daquela maneira, que ele vai querê-la sim um dia, mas não naquele momento, porque ela não estava preparada. E dali por diante ela vai seguindo Jesus, né? E aí é quando chega o momento do Calvário, e quando o Mestre apresenta-se, aí é a passagem onde ela também é de muita valia, porque é quando o Mestre, ao terceiro dia, apresenta-se a ela, e quando ela vai levar a informação aos apóstolos e à Mãe Santíssima, né, os apóstolos dizem: como pode o Mestre apresentar-se a ti? Né? Ali os apóstolos mostram todo o seu preconceito, toda a forma que não compreenderam a conduta do Cristo junto àquela mulher, nem a transformação dela. E ela diz que ele tinha se apresentado a ela assim, e a Mãe Santíssima acredita nela, porque sabe que ela jamais iria trazer uma informação que não seria verdadeira, e depois Jesus vem e corrobora com aquilo. E
quando então os apóstolos vão se separar para começar o legado de levar a mensagem do Cristo, ela pede a Pedro para seguir com eles e eles dizem que não. Ela não poderia ir porque eles não tinham cunho moral para que ela pudesse seguir junto a eles. E é quando aquela mulher faz, então, a escolha, porque passam os leprosos junto a ela, na beira da estrada, e ela fala com eles, mas aí ela percebe, e agora? O que será daquela mulher? Porque o mestre já não está mais, os apóstolos ela não pode seguir. Maria estava na casa de outras pessoas, não podia acolhê-la. Para onde ela iria? E então cai a ficha que o mestre lhe convida a amar o filho das outras mulheres. E então ela compreende que agora, para ela poder servir ao Cristo, ela poderia sim, estando junto àqueles que a sociedade também não aceitava, assim como a ela. E então ela vai viver junto aos leprosos, auxiliando a todos eles, onde ela também depois pega a lepra, né, e leva a mensagem do Cristo para todos eles, e no findar de sua vida, ela vai buscar a Mãe Santíssima na casa onde ela se encontrava e morre nos braços de Maria, Mãe Santíssima. E nada mais, nada menos que o Mestre amado Jesus vem buscar a sua alma naquele instante em que ela faz o desenlace do corpo físico e o próprio Mestre abre seus braços para aquela mulher que transformou-se moralmente na sua existência e a acolhe em seus braços para levá-la à espiritualidade. Então, são essas figuras femininas e tantas outras. Aqui a gente traz apenas 7. As 7 mulheres mais marcantes do Evangelho, mas não tem só elas. Nós temos Joana de Cusa, nós temos a própria Lívia, né, esposa de Publio Lentulus. Nós temos várias outras mulheres no Evangelho que são citadas, mas preferimos trazer apenas essas 7, para que a gente possa ver a importância da existência de nós dentro de todo esse Evangelho, nos exemplos de conduta e comportamento trazidos pelo próprio Mestre Jesus. Né? É dessa maneira que a gente traz aí essa mensagem das mulheres no Evangelho, para que a gente veja que não só os homens fizeram a diferença na época do Cristo, mas nós mulheres também. Né? Eu agradeço a oportunidade, é chegado o nosso momento, né, Rose? Eu acho que eu já passei até um minutinho aí, e agradeço bastante, espero ter contribuído de forma contundente aí para o entendimento da nossa importância como mulher junto ao Evangelho. Muita paz. Minha amiga, eu estou emocionadíssima de ver quanto preconceito, né? Por quanta coisa a gente já passou e quanto isso serviu como mola propulsora para fazer a gente avançar, né? Dar a nossa contribuição na construção de um mundo melhor. Eu fico emocionada, sentida, né? Deus sabe todas as coisas, o Cristo veio justamente para mostrar, para nos nivelar e nos dar essa importância. Eu fico muito emocionada. Né? A gente vê o quanto hoje a mulher ainda sofre, ainda existem alguns preconceitos, né? O quanto a gente é desvalorizada, mas o quanto força a gente tem por trás de uma história dessa. Uma história dessa é emocionante, a gente vê quanta força a gente tem, e a gente tem que se conectar com o alto, nos elevarmos na construção, todo mundo junto na construção de um mundo melhor, homens e mulheres, na construção de um mundo melhor, né? Eu fico feliz em ver que isso também está acontecendo. Agradecemos demais a sua presença nessa noite de hoje, foi muito importante. Nesse mês de março, começando o mês de março, não poderia começar melhor com essas histórias. Eu gostaria de agradecer
a quase 20 pessoas que estão aqui online, né, nos assistindo, muita gente parabenizando, dizendo que foi muito boa a palestra, também ficaram sensibilizadas e emocionadas. Então, a todas essas pessoas que estão conosco, se sintam-se abraçadas. Dizer que o NEAM é uma casa que trabalha a gente de domingo a domingo. Às vezes você pode ficar pensando assim, como assim, Rose? De domingo a domingo, domingo a gente começa com a campanha do quilo. Na segunda-feira, nós temos esses trabalhos online, é o único dia que a gente não está presencialmente na casa, mas temos essa palestra pelo canal do YouTube e um estudo do Evangelho às 20 horas pelo Google Meet, toda segunda-feira. Na terça-feira, nós temos nossas palestras presenciais e tratamentos da casa a partir das 19 horas. Na quarta, nós temos às 15 e às 19 horas palestras e tratamento. Na quinta, temos às 19 horas palestras e tratamento. Na sexta, temos às 15 e às 19 horas palestras e tratamento. E no sábado tem trabalho? Tem, sim, senhor. Dia de sábado é o estudo do DIGI. Nós temos palestra às 15h30 e ao tempo que você está lá assistindo a palestra, o DIGI, que é o Departamento de Infância e Juventude, que vai começar agora, gente. Sábado agora, dia 11/3. Então, vocês que têm um parente jovem, um vizinho, um filho de uma amiga, incentive, divulgue, para a gente trazer esse público jovem, apresentar o Cristo, o cristianismo, trazer mais perto da espiritualidade, para que esses jovens possam dar continuidade aos nossos trabalhos. A grande maioria das casas hoje, os nossos dirigentes, têm mais de 50 anos. E daqui a 40 anos, estão com 90 anos. Muitos provavelmente não terão condição mais de dirigir as casas. Então, quem vai dirigir? Esses jovens. Por isso, o NEAM, quase todo mês, tem um curso de desenvolvimento mediúnico. Nós estamos terminando um curso agora de desenvolvimento mediúnico para chamarmos trabalhadores. Em abril, no começo de abril, a gente já vai começar outro curso. Estamos precisando de pessoas, de trabalhadores, para dar suporte às palestras online, aos trabalhos da casa, que todo o trabalho da casa é importante, biblioteca, lanchonete, chamada de harmonização, todo o trabalho na casa, servir. Eu costumo dizer que servir é a nossa missão. Então, tem um colega nosso que de manhã, chega de 6 horas da manhã, dia de domingo, para limpar o centro, para varrer, para lavar os banheiros, para quando a gente chegar da campanha do quilo, para fazer a campanha do quilo de 8 horas, esteja tudo limpinho. Quer dizer, tem um trabalho maravilhoso do que esse, a preocupação, o cuidado dele deixar a casa limpa, para quando a gente chegar, tá tudo limpinho. Então, todo o trabalho na casa espírita é importante, toda oportunidade de servir é válida. Então, você que está aí nos assistindo, se quer trabalhar, ser um trabalhador, né, agradecer, não tem forma melhor de agradecer a nossa melhora do que servindo. Eu mesmo não desconheço de uma forma melhor. Cris, muito obrigada. Gostaria de convidar você para a prece final. E mande desde já um abraço ao Gena, a Nina Narueira, a casa que vocês administram, você, Inaldo, e a todos que dela participam. Um grande abraço. Que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer, Senhor. Agradecer do dom da vida, agradecer por mais uma oportunidade de aprendermos juntos sobre as tuas lições de amor e paz, Senhor. Que possamos compreender em nossas mentes e em nossos corações o teu evangelho bendito, Senhor, para fazer com que ele possa transformar as nossas almas e sair de nós em ações no bem e do amor ao próximo. Que possamos ser teus fiéis intérpretes sempre, Senhor, da tua mensagem, trazendo aos corações sequiosos o acalento, o abrandar das suas dores e a fé no futuro melhor, da certeza de que todos nós
seremos um dia espíritos felizes, espíritos elevados, mas que para isso, Senhor, é necessário que cada um de nós busque a transformação moral, a sua própria harmonia, seu próprio equilíbrio e a sua mudança de comportamento, seguindo os teus passos diante da vida, para que possamos sempre fazer o bem em todo instante que se apresentar a nós. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneça na mente e nos corações de todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Assim seja, gente. E até segunda-feira que vem, com outra live doutrinária maravilhosa. Um grande abraço a todos vocês.